módulo 8, vídeo 1. Os diferentes espaços técnicos de um teatro de ópera. Quando você resolve fazer ópera num teatro, a primeira coisa que o cenógrafo pede, ou o iluminador também, é a planta baixa do palco. A planta baixa do palco é isso aqui. Essa aqui, particularmente, é a planta do Teatro Amazonas, em Manaus. Então, aqui você tem vista de cima, toda a planta baixa do palco do teatro. Você tem as varas, coxias, tudo em escala, porque assim o cenógrafo pode projetar o cenário que ele quer para caber dentro do teatro, e não só no palco, tem que caber nas coxias também. Então, eu trouxe aqui outros recortes dessa planta baixa, visto de outros ângulos, para que a gente possa visualizar melhor tudo isso. Primeira coisa, isso aqui é um teatro de ópera clássico, tradicional. Pode ser qualquer teatro de ópera, esse aqui pode ser o Municipal do Rio, o Municipal de São Paulo, a Ópera de Paris. Então você tem aqui a área de serviço, onde ficam os camarins, que são onde as pessoas se trocam, os solistas, coro, enfim, todo mundo entra por aqui. Aqui tem as áreas de troca de figurino e para a pessoa botar os seus pertences. Aqui o hall de entrada, a plateia, a sala principal. E esse recorte que a gente vai falar hoje é essa coluna aqui do meio, que é onde fica palco, fosso, urdimento, etc. E onde a mágica do teatro acontece. Bom, primeiro vamos entender aqui. Isso aqui é a planta de um teatro vista de outro ângulo e com um pedaço da plateia. Então você tem a plateia, na frente você tem o pedacinho que é visível do fosso. O fosso entra embaixo do palco do teatro até mais ou menos 1/3. Você tem o proscênio, que é essa abóbadazinha aqui, que é um pedacinho do palco que avança para fora da cortina. Você tem o palco, coxias laterais e coxias de fundo. E esses risquinhos todos aqui são as varas. Você tá vendo aqui que tem essas paredes rosas que eu grifei. Isso aqui são as paredes onde tem vão, onde você pode entrar e sair, onde os cenários podem, onde é a continuação do palco para as coxias. E essa parede aqui que eu pontilhei de azul é um conceito que, se vocês um dia escutarem sobre quebrar a quarta parede, é um conceito espacial. Você teria 3 paredes aqui para fazer um palco quadrado, e essa parede é imaginária, porque ela não existe. É a cortina, e é aqui a boca de cena. O que é a boca de cena? Olhando o palco assim, esse espaço todo que é visível do palco, na altura e na largura, é o que a gente chama de boca de cena. Acima da boca de cena, você tem o que a gente chama de urdimento. O urdimento é um vão enorme que avança para cima do palco, onde as varas, ele tem que ter o tamanho da boca de cena e mais um pouco, para que as varas de cenário possam subir e ficar escondidas do público. No urdimento existem varas de cena, onde os cenários são pendurados, então você sobe e desce, e existem varas elétricas, onde a iluminação é feita. Então, varas elétricas são para iluminação, a gente coloca refletores ali, e eles que fazem a luz interna do espetáculo, e varas cênicas são onde a gente pendura cenário. Você tem a coxia, as duas coxias, em geral, a gente nunca se refere à coxia como coxia da direita ou coxia da esquerda. Na maioria dos teatros, as coxias têm nomes, porque quando você dá nome às coxias, não entra mais nessa coisa, se eu tô no palco, a minha direita tá aqui, a esquerda tá lá, se eu tô de frente pro palco na plateia assistindo o espetáculo, a direita vira pro outro lado e a esquerda pro outro. Então, isso é uma regrinha em geral que 90% dos teatros têm, de dar nomes às coxias para que não haja confusão. Pegando esse outro esquema de outro ângulo, a gente vê o palco bem de frente. Então você tem alguns recursos técnicos no palco. Você tem esses quadradinhos todos que vocês estão vendo aqui, se chamam quarteladas. Alguns teatros têm, como o fosso avança só até 1/3 do palco,
ele tem o palco inteiro dividido em quadrados, onde você pode tirar um quadrado daquela madeira, sem desmontar o palco inteiro, para fazer um efeito especial de subir uma fumaça do chão, de ter um cantor ou um ator entrando do fundo. Então isso são recursos técnicos para efeitos especiais. Além disso, nós temos duas outras coisas técnicas nos teatros. Você tem o que a gente chama de vestimenta de cena, que é a caixa preta, ou seja, isso aqui são pernas, são feitas em geral de um aro de madeira com tecido preto ou só o tecido preto, para ficar bem esticadinho, e em cima, pendurado em vara também, você tem as bambulinas. Essa caixa preta, ela serve para esconder as coxias. Então, porque vaza muita coisa se você está sentado na plateia. Para a gente não perder a mágica do teatro e ver a correria toda que acontece na coxia, cantor sentado esperando para entrar, técnico correndo para fazer movimentação de cena, você tem essa vestimenta do palco, que são as pernas, que são dos lados, e bambolina quando é pendurada para esconder refletor. E além disso, você tem uma outra coisa técnica importante no teatro, é o regulador. Bem aqui grudado na boca de cena, você tem aí, não são pernas, nem sempre é preto, pode ser vermelho, e são paredes mesmo, um pedaço de parede móvel, que tem uma de um lado, uma do outro e uma aqui no teto. Para que serve o regulador de um teatro? Serve para você diminuir o tamanho do palco, da boca de cena. Quando você recebe uma produção de fora, que foi feita para um outro teatro com outras medidas, às vezes sobra espaço no cenário, então você regula o tamanho da visibilidade do público para o palco, porque aí você encaixa o seu cenário de novo no palco. Esses são recursos que os teatros de ópera têm para fazer efeitos especiais ou para fazer as suas montagens. Nem todo teatro de ópera vai ter tudo isso, mas você tem que sempre, primeira coisa, quando resolver fazer uma ópera em algum teatro, pedir as plantas técnicas do teatro para você saber quais são os recursos que aquele teatro pode te dar. Além das plantas técnicas, é bom você pedir o que a gente chama de rider do teatro, ou seja, o que ele tem de equipamento. O que ele tem de equipamento de luz, o que ele tem de equipamento de cena. Além da caixa preta, ele pode ter uma coisa que aqui a gente está mostrando, que é um ciclorama. É uma paredona que envolve todo o palco e que é feita muitas vezes não só para fechar a cena, mas ela pode ser de outras cores, não só preta, e ela ajuda muito na hora que você tem alguns efeitos especiais para fazer. Então, cada teatro tem seu material de luz próprio, tem seu material de cenário às vezes próprio, então você sempre pede não só a planta baixa, como você pede o rider do teatro. Todo esse material aqui que eu mostrei, ele vai estar escaneado e disponível para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem sempre me contactar. Muito obrigada.